Beleza, meus consagrados? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium Pi, Destravando a Mente. Hoje o papo será bem interessante. Estamos aqui com alunos da Uni Anchieta do quarto período de Psicologia. Estamos aqui com Rita, Wagner e Isabelle. Iremos falar hoje sobre personalidade com essas personalidades, é isso aí. Então eles vão falar para a gente hoje sobre quais são os segredos da personalidade. Teremos aqui um papo sobre as principais teorias da personalidade, isso mesmo, a psicanalítica, a teoria dos traços, a humanista, a comportamental e a cognitivo-social. Suas aplicações clínicas e práticas nas áreas de recursos humanos e gestão de pessoas, educação, marketing, propaganda e por aí vai, tem muita coisa por aí. Então, bora lá, solta a vinheta aí, editor. Vamos lá. A personalidade, ela é um conjunto de características psicológicas que a gente define os padrões do nosso pensamento. E isso atrai o nosso comportamento e a emoção do indivíduo, né? E essas características, elas tendem a ser mais instáveis ao longo do tempo. E pode variar de um indivíduo para o outro, porque estamos nos tratando de pessoas diferentes, com vivências diferentes. Eu fico imaginando que, a gente tem uma infinidade de pessoas no mundo, é muita gente, né? E cada um aí carrega suas vivências, suas histórias, e isso acaba desenhando a personalidade individual. Mas quando vocês estão num processo de definir a personalidade de um indivíduo, existe aí uma análise estatística, o indivíduo se enquadra num determinado grupo, como isso funciona? Depende da teoria que a gente está trazendo. De forma geral, assim, a gente vem carregando nossas vivências, cada um viveu uma determinada situação que foi levando ao amadurecimento dos comportamentos, das nossas emoções, do controle de tudo isso. Legal. E o que a gente tem aí de teorias que vão dizer pra gente como é que a gente faz para definir a personalidade de cada indivíduo? Aí tem muitas teorias? A gente trabalha com 5 normalmente, que é a teoria psicanalítica, que a gente traz o teórico Freud, e a dos traços, a humanista, a comportamental e a cognitivo-social. Legal, Isabel. Você poderia falar para a gente um pouquinho sobre essa teoria dos traços? Vamos lá. A teoria dos traços, ela propõe para a gente que a personalidade ela é construída a partir de características mais duradouras. Influencia bastante no nosso comportamento em várias situações. O modelo aceito é o Big Five, que a gente tem como exemplo. Inclui a abertura à experiência, a extroversão, a amabilidade e o neuroticismo, que a gente trabalha com ele. Legal. Tem mais teorias aí que você pode falar um pouquinho mais pra gente? Vou falar da psicanálise. A gente trabalha muito com o Freud, né? Que ele surgiu com a proposta de 3 estruturas, que é o id, o ego e o superego. O id, ele apresenta pra gente mais os nossos impulsos primitivos e os nossos desejos desde quando a gente é um bebê. Então, é mais o nosso primeiro start ali. E aí, o ego já é uma parte mais racional, que a gente começa a negociar ali entre a parte do nosso social com o nosso primitivo. Mais ou menos assim, uma coisa do tipo, debaixo da mente que você vê, existe uma mente que você não vê. E é justamente na mente que você não vê que se forma a mente que você vê, é um negócio meio doido assim. Exatamente, é basicamente o nosso subconsciente, que vem já da parte toda biológica que a gente já tem, juntando com o nosso social, nosso dia a dia aí, que vai transformando a gente. Nossa, é muita teoria, né, pra gente andar por aí. Isso é extremamente importante, criar essa consciência, esse conhecimento mais amplo, porque isso vai determinar as interações que a gente tem com o mundo e com as pessoas à nossa volta, né? Exatamente. E aí o último que é dessa psicanálise é o superego, que a gente tem os valores nossos morais, que é mais internalizado, aí que vai de acordo com a vivência de cada um, a gente vai criando coisas morais de acordo com a sociedade também.
Temos mais coisas por aí, Wagner, Stefani? Eu acredito que, por exemplo, essa questão da personalidade, né, complementando ali, também ajudando a Isa, né, a personalidade, ela é vista particularmente uma das características fundamentais do ser humano, né, enquanto mente. Você tem a cognição e você tem a personalidade. A personalidade já foi vista, né, já tem um grande referencial teórico, que a mesma ela pode ser identificada em qualquer parte do mundo, né? Então, hoje, das avaliações que nós fazemos a partir do Big Five, nós conseguimos identificar essas 5 características, seja em uma pessoa que mora aqui no Brasil, seja uma pessoa que mora no Oriente. Essas características principais, né, essas 5 características principais, elas acabam fazendo que... São traços, né? São traços que praticamente envolvem não somente o social, mas como também a cultura, né? Então, a abertura, a experiência, a conscienciosidade, extroversão, a amabilidade, neuroticismo, são praticamente vidas pelo ser humano dentro do próprio planeta Terra. Essa teoria é muito interessante, né? Sobre os traços da personalidade. Você falou aí de fatores, facetas, né? São 5 situações, aí 5 fatores e suas facetas. Esse indivíduo, ele vai construindo essas facetas, esses fatores, na medida que ele interage com o mundo, ou isso é inato ao indivíduo? Na realidade, ele vai sendo construído, certo? Juntamente com as suas próprias experiências que vão acontecendo a cada dia. Essas experiências vão desafiando, certo? E esse processo acaba amadurecendo, né? É meio complicado a gente dizer que é inato, né? Existem teorias que dizem que praticamente isso veio de fábrica, né? Juntamente com o nosso nascimento. Existem outras que praticamente no desenrolar, por exemplo, da nossa vida, desde a nossa infância, isso vai praticamente se desenvolvendo em nós, né? Mas o que é mais interessante, né, é que esses fatores, essas facetas, eles vão dando cada dia, ou todo dia, nos ajudando também a nos conhecermos e principalmente nos identificarmos como seres humanos, né? Você falou uma coisa extremamente importante agora, nos identificarmos como seres humanos. Mas nem todos têm essa consciência mais ampla, né, como vocês aí que estão na área de psicologia e tudo mais. Então, que sugestão vocês dariam aí para que os ouvintes, de uma forma geral, pudessem se autoconhecer, compreender essas facetas e a forma de maneira mais efetiva atuar no ambiente social de uma maneira mais ampla? Na realidade, né, como a gente se conhece ou como a gente pode se analisar? Bom, primeiramente, como a Isa disse, né, a Isabelle disse muito bem, existem as linhas psicológicas que praticamente, essas linhas da corrente de psicologia, acabam literalmente trabalhando de formas diferentes para nós fazermos essa identificação, certo? Essa identificação ela pode fazer desde a parte da questão da psicanálise, ou também, inclusive, ir praticamente para a psicologia comportamental, onde são colocados alguns testes, e esses testes praticamente vão identificar as características principais das facetas que compõem os fatores de uma personalidade. E essa importância é muito interessante, porque, afinal de contas, ela tem uma utilização e uma aplicação prática na vida da gente, né? Então, por exemplo, na psicologia clínica, né, seria interessante, dentro da psicologia clínica, é crucial para aquele que talvez tenha alguma queixa, entender a forma, a maneira que ele age juntamente com os outros, né? Se é um caso, por exemplo, de depressão, se o cara não é muito social, se acaso ele é muito introvertido, e assim sucessivamente, certo? E dentro de uma clínica terapêutica, são praticamente desenvolvidas técnicas, entrevistas ali, para que justamente haja essa observação, não somente comportamental, mas como também, né, ajudar esse ser humano também a superar, né, essa queixa, né, talvez de repente esse problema que ele tem como lidar com o mundo justamente por conta desses traços da sua personalidade. E me diz uma coisa, que cuidados o terapeuta deve ter
com o seu paciente no momento de fazer uma análise mais aprofundada e dar um feedback para esse paciente. E também, né, que cuidado o paciente deve ter ao receber esse feedback. Como isso funciona, essa relação terapeuta-paciente? Olha, Ricardo, a questão de ter um cuidado é muito interessante nos dias de hoje, porque, infelizmente, hoje, devido à questão, por exemplo, de ter várias pessoas que pensam que, através de um teste, possa definir uma personalidade, ou também, talvez, inclusive, com alguma intenção até somente para ganhar dinheiro, tem muita gente que utilizam desses testes simplesmente para expor ali uma personalidade, porém, infelizmente, eles não são capacitados para fazer esse tipo de análise, né? Então, por exemplo, apesar, né, que a gente pode dizer que esses testes aqui, eles podem ser úteis, né? É importante a gente pensar o seguinte, que a personalidade é uma questão muito complexa, e principalmente ela é multifacetada. E, por exemplo, ela é conjunto de muitos fatores. Então, por exemplo, ela não deve ser reduzida somente a classificações, certo? Os testes, eles têm as suas limitações, certo? Porém, eles não devem ser utilizados como uma única fonte de informação para decisões importantes, correto? Eles devem ser complementados com outras formas de avaliação e julgamento daquele profissional especializado durante, por exemplo, uma entrevista no consultório, correto? Por quê? Porque, afinal de contas, é um conjunto de fatores. O teste, por exemplo, de personalidade, ele nos auxilia, porém, ele também não vai te dar, praticamente, o veredito final daquele estereótipo que talvez a gente pode criar enquanto personalidade, certo? Utilizar esses testes, claro, né, tem várias funções, né, você tem um contexto profissional, é essencial, praticamente, por exemplo, para aquele profissional que está atendendo aquele cliente, para atender o paciente, ter uma confiabilidade das informações do indivíduo, respeitar as normas éticas e legais, principalmente, porém, né, a gente tem que saber que o teste de personalidade, de identificação de uma personalidade de uma pessoa, não se resume somente a isso, mas, inclusive, por um conjunto de fatores. Curiosidade aqui, vocês têm, assim, uma ideia de quem procura o terapeuta, o profissional, para fazer esse tipo de teste? Com que objetivo? Olha, nós temos, por exemplo, vários fatores, né? Aliás, vários pacientes que procuram, né? Então, por exemplo, você tem ali desde uma pessoa que, infelizmente, tem um mau relacionamento, por exemplo, no emprego ou dentro da própria família, ou ela tem, por exemplo, um problema de autoestima, baixa estima, ou ela pode, talvez, por exemplo, ter ali, ou também, inclusive, se conhecer, né, fazer um processo de auto-reconhecimento, correto? Enfim, são vários tipos de queixas que a gente pode surgir ao longo desse processo para que a pessoa, infelizmente, para se descobrir, ela acaba literalmente buscando esses profissionais, né, que seriam um psicólogo, entendeu? Em casos mais extremos, seria um psiquiatra, mas principalmente o psicólogo, correto? Na realidade, por exemplo, os testes de personalidade, análise da personalidade, ele é utilizado em vários âmbitos, né? Por exemplo, ele é utilizado nos recursos humanos, na gestão de pessoas, dentro das empresas, correto? Por exemplo, se de repente uma empresa ela precisa selecionar um determinado indivíduo para que ele possa compor a sua empresa, né, o seu rol de empresa, então o teste de personalidade auxilia tomar a principal decisão de escolha daquele profissional que vai compor uma determinada equipe, como, por exemplo, de gestão, citando um exemplo. Também, por exemplo, uma queixa de um aluno, ou de uma aluna, ou de alguém que, infelizmente, tem ali um problema na escola ou na faculdade, assim sucessivamente, né? Então, por exemplo, tanto o profissional ele vai recolher esse tipo de caso, como também pode servir também para educadores, né? Os educadores podem se adaptar aos métodos de ensino, às necessidades individuais daquele determinado aluno, né?
por exemplo, quando um aluno, infelizmente, ele não consegue ter um aprendizado mais eficaz. E, por fim, também, né, o teste de personalidade, né, essas coisas também, ela também é utilizada no marketing e na publicidade. Então, aqueles que trabalham com marketing, eles acabam vendo os perfis de personalidade para segmentar mercados e desenvolver campanhas de marketing mais eficazes, aliando esses produtos a mensagens, certo? Com os traços das personalidades desses consumidores que poderão, inclusive, adquirir os seus produtos. Para poder fazer um fechamento aqui na nossa conversa, que está bastante interessante e ela vai acabar se estendendo infinitamente, eu gostaria de saber, assim, quais seriam os benefícios, de fato, de uma forma bem sintética, né? Vocês falaram aí de várias teorias, explicaram aí com uma certa profundidade, mas se a gente for ficar falando aqui horas a respeito do tema, que é bastante vasto, a gente vai estender para o infinito. Então, de uma maneira bem assim rápida, sintética, Rita, você poderia dizer para a gente quais seriam os benefícios para quem contrata um profissional para fazer um teste desse tipo, para definir e identificar a personalidade do indivíduo, e para o indivíduo que deveria buscar para se autoconhecer? Então, falando um pouquinho dos benefícios, né? Quais seriam, então, os benefícios em se conhecer, né? Conhecer a própria personalidade. A personalidade, ela seria como a forma de como o sujeito, ele interage no mundo, como ele está presente. E se conhecendo, ele, conhecendo a sua própria personalidade, ele terá vários benefícios. Um deles é o autoconhecimento, né? A pessoa, se conhecendo, ela vai compreender a própria personalidade, ter uma maior aceitação, um maior desenvolvimento pessoal, ela vai conseguir identificar as suas forças, as suas fraquezas, e isso vai facilitar a tomada de decisões, estabelecimento de metas, né? E a pessoa, ela vai, assim, conseguindo controlar as suas próprias emoções, tanto negativas como positivas. Isso vai evitar problemas como a ansiedade, a frustração, a instabilidade emocional. A pessoa vai identificando, né, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e isso vai aumentar a confiança, a aceitação de si próprio, como também vai trazer melhoria, né, nos relacionamentos, na comunicação, as relações interpessoais, seja no trabalho, em casa, ou em outros contextos sociais, né? Facilitar também a tomada de decisões mais acertadas, né? E, assim, também proporcionar uma melhor saúde mental, né? Então, compreender a própria personalidade, isso pode orientar, por exemplo, se a pessoa está fazendo uma terapia, vai orientar nas intervenções terapêuticas mais eficazes, né? Vai evitar que o presente e o futuro fiquem paralisados, né? Então, vai ajudar a identificar as suas qualidades, os seus valores, as suas habilidades. Maravilha, só tem coisa positiva, então. Eu estou pensando seriamente em fazer um teste de personalidade. Mas é isso. Mas para fazer um teste de personalidade, meu querido, não esqueça que você tem que buscar um psicólogo especializado em uma psicologia clínica, ou organizacional ou educacional, que podem oferecer essas avaliações, certo? Não vá nesses aproveitadores, correto? E nem, principalmente, aproveite aí da internet para fazer esses testes, porque nem sempre esses testes são confiáveis, correto? Perfeito. O melhor caminho, então, é buscar um profissional da área mesmo de psicologia
Ou, de repente, aí, na psicanálise, também isso é viável? O psicanalista poderia ajudar? Isa? Eu acho que sim, porque para ele trabalhar com essa abordagem na psicanálise, ele tem que ter um embasamento, né, bem eficaz de um psicólogo ético. Então, ele com certeza vai auxiliar nesse caso. Legal, perfeito. Rapaziada, muito bom, valeu a conversa. Quem estiver assistindo o vídeo aí, deixem seus comentários que lá na frente tem mais coisa boa ainda aí. Valeu, sucesso para vocês nessa área impressionante que é compreender a mente humana, a psicologia. Parabéns para vocês.